Cumprimento as minhas irmãs e minhas amigas com bom dia, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todas tenham tido um ótimo final de semana, abençoado, e desejo nesse momento, no fundo do meu coração, que todas tenham uma semana abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Minhas irmãs, iremos entrar para a palavra de Deus. Hoje estarei trazendo uma pequena palavra sobre Joquebede, mãe de Moisés. Vou estar lendo em Êxodo, capítulo 2, do versículo do 1 ao 10, para maior explicação. Nesse momento estarei entrando na palavra de Deus. O nascimento de Moisés. E foi um homem da casa de Levi, e casou com a filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo viu o menino que chorava, e moveu-se de compaixão e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria para mim, e eu te darei o salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, qual o adotou e chamou-lhe Moisés, pois disse: porque das águas o tenho tirado. Amém? Minhas irmãs, Joquebede. Quem é Joquebede? Joquebede é uma mulher, foi uma mulher improvável até aquele momento, né? Porque quando Deus quer, Deus tira nós da improbabilidade e nos faz instrumento nas mãos deles. Então, minhas irmãs, Joquebede era uma mulher hebreia, mas nascida no Egito. Joquebede era da tribo de Levi, da descendência de Levi, levitas, ambos, ela e seu marido, porque o que a Bíblia nos relata, que Joquebede era tia de Arão, seu esposo, porque naquele tempo era comum que os parentes se casassem para que a descendência ficasse mais unidas entre si. Então, e naquele tempo surgiu uma lei, que surgiu um novo governador, né, um novo faraó, e ali surgiu uma lei que todas as hebreias que estivessem grávidas, os seus filhos seriam mortos no parto, porque a descendência de Israel, né, estava crescendo muito, evoluindo demais, e eles estavam morando no Egito, né, porque vem desde o tempo de José, que foi José e seus irmãos, né, que ficaram no Egito, e ali a descendência começou a crescer imensamente, e o medo de Faraó era esse. Se esses povos de Israel começam a crescer, um dia eles se revoltam contra nós e se unem a Israel para guerrear contra nós, e nós vamos perder, porque eles são muito grandes. Então ele decidiu ordenar às parteiras que matassem todas as crianças, meninos. Se fosse menina, que deixasse viver, mas menino que morresse. Então ele ordenou
e toda hebreia queria ter o bebê, a parteira veria, fazia o parto, matava e diria que a criança tivesse nascido morto. Pois então, só que ele não pensou na hipótese que as parteiras poderiam ser tementes a Deus, poderiam ter temor a Deus, como duas parteiras, Sifra e Puá. Elas não tiveram coragem de matar as crianças hebreias. Mas antes, elas preferiram mentir para Faraó do que agir contra Deus. Então elas falavam assim: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Quando nós chegamos para fazer o parto, elas já têm tido seus filhos. E assim Faraó se irou, porque a sua ordenância não estava evoluindo, então ele ordenou que passassem em todas as casas das hebreias e matassem as crianças de 3 anos abaixo. E assim sucedeu. Mas Joquebede, uma mulher muito sábia, de coragem, muita fé, e conseguiu esconder Moisés até os 3 meses dentro de casa. Mas vendo ela que já estava sendo impossível, o que ela fez? Ela pegou uma arca de junco e revestiu de betume e pinche, protegeu bem por dentro e por fora para que não entrasse água, pôs seu filho dentro e largou nas margens do rio Nilo. Olha a coragem dessa mulher, a fé dessa mulher, porque se seu filho ficasse dentro de casa, seria morto pelo exército de Faraó. Então ela arriscou a vida do seu filho, arriscou a sua própria vida, largou as margens do rio, porque ali no rio poderia ter perigo, sim, mas por isso que eu creio que ela foi uma mulher tão grande de coragem e fé, que ela não lançou seu filho às águas, ela lançou seu filho nos braços de Deus, porque ela creu, porque nós sabemos que quando Deus tem um propósito para nossas vidas, até o nosso inimigo que está agindo contra nós, de uma forma ou outra, sem que ele imagine, ele começa a agir a favor de nós. E assim foi com Joquebede. A filha de Faraó seria sua inimiga. E ali ela moveu-se de compaixão. Ela quis o menino, quis criar o menino. E ela sabia que aquele menino era filho de uma hebreia, que ela diz, né? Esse menino é dos hebreus. Mas ela moveu-se de compaixão. Mas quando nós entregamos fielmente nas mãos do Senhor, Deus nos dá providência. Deus nos abençoa de uma forma incrivelmente. Olha aí a sabedoria que também Miriam, a irmã de Moisés, teve. De longe ela ficou observando. Quando pegaram Moisés, ela veio rapidamente, falou: irei chamar uma ama hebreia. Mas essa ama hebreia que ela iria chamar era sua própria mãe, a própria mãe de Moisés, Joquebede. E a filha de Faraó concordou e disse a ela: vá, chama. Pois ela foi e chamou sua mãe. Olha como é as coisas de Deus. Quando nós estamos na obediência com Deus, Deus nos abençoa, Deus nos guarda, Deus guarda nossos filhos e nos dá providência ainda. O privilégio que Joquebede teve, além de ter seu filho nos braços novamente, ela recebia um salário da filha de Faraó para cuidar do filho. Ela sabia: quando meu filho crescer, terei que entregar a ela. Pois Moisés cresceu, ela foi e entregou a filha de Faraó. Mas, minhas irmãs, quando Deus tem um propósito em nossas vidas, nós podemos estar vivendo dentro do Egito, nesse mundo cruel, mas nós continuamos sendo hebreias, continuamos sendo hebreus. Então, minhas irmãs, com Joquebede eu aprendo que nós temos que lançar os nossos filhos nos braços do Senhor.
Temos que lançar as nossas preocupações nos braços do Senhor, porque sabemos, a partir do momento que nós entregarmos literalmente nas mãos do Senhor, a proteção, a vitória garantida, porque Deus é mais, Deus é conosco. Então, portanto, minhas irmãs, confie em Deus, entregue nos braços de Deus os seus filhos. Peçam, Senhor, guarda meus filhos, onde os meus olhos, minhas mãos não podem cuidar, que o Senhor cuide para mim, porque o nosso Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe. O Deus que eu sirvo, o Deus de Israel, é o Deus que está aqui no Portugal, o Deus que está no Brasil guardando meus filhos, o Deus que está lá no estado do Pará guardando meu filho Daniel, minha nora Stephanie, é o mesmo Deus que está lá no estado do Amazonas guardando meu filho Diego. Então, minhas irmãs, abrimos nossos corações literalmente a Deus, em obediência, porque sabemos que as bênçãos vêm em nossas vidas. Nós devemos que nos posicionar com Deus em obediência, em reverência a Deus, que sim, Deus trabalha para conosco. Porque sabemos, minhas irmãs, que os nossos filhos são herança que o Senhor confiou a nós. O Senhor confiou e nos prestou para que nós cuidássemos a eles. Então, nós temos o dever de cuidar, de direcionar nos caminhos do Senhor, de ensinar a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz aos nossos filhos. Ensinar aos nossos filhos a ter reverência a Deus. Ensinar aos nossos filhos a ter reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, como está na palavra, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, nós temos que estar firmemente nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo para que nós viemos obter os céus. E quando, minhas irmãs, se sermos salvas, que eu creio em nome de Jesus, estamos na batalha da salvação e iremos ser salvas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu por nós lá na cruz do Calvário, pela nossa salvação. A nossa salvação é de graça, só basta nós querermos, só basta nós nos posicionar diante de Deus e dizer sim, Senhor. Eu quero a salvação é de graça. Jesus morreu por mim lá na cruz do Calvário. Então, minhas irmãs, quando chegarmos aos céus, quando abrirmos nossas mãos, ali, Deus vai requerer de nós a herança que Ele prestou a nós. Ele abriu a minha mão, ali tem que estar escrito Daniel, Diego, Davi. Então, minhas irmãs, se posicione. Sejamos mulheres sábias. A mulher sábia edifica seu lar. E temos que ter sabedoria no nosso lar. Nós não conseguimos carregar um mundo nas costas, mas nós conseguimos dobrar os nossos joelhos e orar, clamar a Deus por nossa família, orar, clamar a Deus por nossos filhos, por nossa ascendência. Claro que nós não conseguimos mudar a nossa ascendência, mas a nossa descendência depende de nós sim, minhas irmãs. Então, minhas irmãs, que essa palavra fique no coração de cada uma de vocês, assim como irá ficar gravada no meu coração, que cada dia mais possamos ter essa coragem e fé de Joquebede, entregar as nossas preocupações, os nossos dias a dias nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço, minhas irmãs, que reflitam a palavra de Deus, que venha ficar guardada nas suas mentes, nos seus corações. E sabemos, quando estamos com Jesus, somos mais que vencedoras, porque Ele guarda os seus. Então, minhas irmãs, desejo a vocês uma ótima semana de trabalho a todas. Proteção divina, livramento a cada uma de vocês. Vamos orar nesse momento.
Soberano, eterno Deus maravilhoso, meu Pai querido que estás no céu, santificado é seu nome, Senhor. Nesse momento, meu Pai querido, eu peço em nome do seu único Filho, Jesus Cristo, derrame bênçãos sobre o lar de cada uma dessas mulheres do grupo, resgate de mulheres improváveis. Senhor, eu apresento a vida dela em suas mãos, Senhor, e te peço, Senhor, guarda, Senhor, guarda seus lares, acampa um exército de anjo nos quatro cantos de cada uma, da casa de cada uma delas, Senhor. Derrama sobre nossas vestes, sobre nossas cabeças, o sangue de Jesus, porque sabemos, Senhor, que quando estamos debaixo do sangue de Jesus, a proteção, a livramento, a guardição. Por isso eu te peço, Senhor, meu Deus, que haja despertamento em nossos corações, meu Pai. Desperta-nos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje. Te agradeço por essa oportunidade, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço. Espírito Santo, convence e amolece nossos corações, testificando que somos dependentes do nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, agradeço por essa oportunidade, nessa breve momento que tive da palavra de Deus. Sou muito grata a Deus por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que todas tenham um bom dia.